Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia para todos, estamos aqui de volta nessa manhã de quarta-feira, friozinho, um pouquinho friozinho no Rio, não é friaca braba não, mas com tempo bom, a gente está parecendo a menina do tempo, né, gente? Mas é assim mesmo, que a gente já acorda olhando o tempo, agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de trabalho, isso é muito bom. Nossa temperatura, a gente não para de trabalhar. Não paramos, graças a Deus, a gente entende que tudo isso faz parte da vida e vida em abundância, porque é o bom da vida é justamente isso, é todas essas diversidades, né? Que é uma das maiores bênçãos de Deus, é a diversidade. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal, mas é justamente para a gente um dia aprender a harmonia de tudo isso. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Memórias. Hoje nós vamos estar trazendo uma personalidade de extrema importância, um médium assim, maravilhoso, e um ser assim, bem cumpridor dos seus deveres e cumpridor da mediunidade. Então, a gente vai conhecer no estudo aqui do Memória, ele aparece, esse personagem é citado, por isso nós vamos citá-los hoje. Mas antes a gente vai fazer a leitura do Evangelho e a nossa prece. Pedir a Amália, então, para fazer a leitura e a Rô fazer a nossa prece, tá, Rô, por favor? Muito bom dia a todos. É sempre com esta alegria, né, que a Helena já passou aí para nós, que estamos aqui dizendo presente ao trabalho, dando continuidade a esse estudo tão especial, necessário, né, para a humanidade, que é o estudo do Memórias de um Suicida. E para isso nos preparamos sempre com o Evangelho de Jesus, né, buscando equilíbrio, né, para as nossas mentes, para os nossos sentimentos, porque estamos lidando com algo de muita seriedade. Então, trouxemos para hoje no capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, a segunda mensagem sobre a cólera, que é uma mensagem de Hahnemann. Diz ele assim para nós: de acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraz voluntariamente, ou que, para serem eliminados,
exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa pelo seu temperamento. Em vez de reconhecer a sua culpa, ele transfere a falha para o seu organismo, acusando dessa forma a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem a menor dúvida, existem temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, assim como existem músculos mais flexíveis que se prestam melhor a grandes esforços. Não acrediteis, porém, que aí se encontre a principal causa da cólera. Ficai certo de que um espírito pacífico, mesmo em um corpo irascível, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo em um corpo sem energia, não será brando. A violência somente tomará uma outra característica, porquanto, não sendo um organismo próprio para manifestá-la, a cólera ficará contida, enquanto que no outro caso se manifesta livremente. O corpo não dá impulso de cólera a quem não a possui, assim como não dá a outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nada com isso, mas ele pode modificar o que é do espírito, quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes acontecer? Dizei, pois, que o homem permanece vicioso porque quer ficar vicioso, mas aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863. Que coisa boa a gente saber que está caminhando inexoravelmente para a lei, né? Para o progresso, Muito né? bom. Puxa, tenhamos vontade firme e que possamos agora elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai Criador, e aos amigos espirituais que nos auxiliam nessa tarefa e nas demais tarefas de nossa nação. Rogamos nesse momento que esse amparo, que esse apoio continuem para que possamos perceber o que realmente precisa ser estudado e fazer isso com clareza, trazendo essa obra tão importante, Jesus, que nos fala de vida, acima de tudo, nos fala de vida e de esperança. Então, Senhor, em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, de todos esses amigos espirituais que nos acompanham, nos estimulam, com imensa gratidão por essa oportunidade, por essa encarnação, nós pedimos permissão, então, para, de nossa parte, iniciarmos o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá, né, gente? A gente agora está entrando naquele período onde eles, voltando lá do todo aquele trabalho, aquela excursão, vamos dizer assim, mediúnica, não, mas de tratamento, né? Da medicina espiritual. Eles foram levados para o centro espírita, foi selecionado o centro espírita, então eles foram levados em equipe, de uma forma extremamente organizada, porque é assim mesmo que se faz, mesmo a mediunidade sendo espontânea,
e assim deve ser, ela tem que ter um método, tem que ter procedimentos. No mundo acadêmico, no mundo profissional, é muito usado esses termos, mas também se usa esse mesmo método, esse mesmo procedimento para a mediunidade, para o trato com a mediunidade. Tudo tem que ser, tem que ter uma organização, tem que ter um procedimento. A palavra é essa mesmo, tem que ter um procedimento que não ultrapasse a espontaneidade da mediunidade, que quem decide é os espíritos. Isso são as diretrizes, são essas. Então, isso foi feito. A gente viu que quando viram que aquele grupo, mesmo tendo sido operado na espiritualidade, lá na colônia Maria de Nazaré, eles não conseguiam se conter, não conseguiam se harmonizarem. Quando chegaram à conclusão que eles deveriam ser trazidos para receberem revivescência animalizada dos médios, que é o fluido vital, mas eles usam esse termo, né? Eles, a primeira coisa, acionaram a equipe de expedição exterior, que o responsável é Ramiro de Guzmão. Então, ele era como se fosse o ministro das Relações Exteriores. Aí, esse grupo entra em contato com o dirigente espiritual da Casa Espírita, que entra em contato com os médios à parte da noite, e que entra em contato também com o dirigente material, né, da casa. E aí começaram a acertar. Por isso que a gente está falando em procedimento e método. Começaram a ver qual é a natureza do centro, se você já sabia, começaram a fazer os acertos, conversar com os médios, preparar os médios. Eles foram tão minuciosos, e é relatado isso, que eles preparavam, aqueles que aceitaram, mesmo sendo médio, teria que aceitar para receber aqueles espíritos, no atendimento espiritual, que a gente chama hoje em dia, acertadamente, o termo atendimento espiritual, eles ao escutaram as dificuldades orgânicas, corrigiram as dificuldades orgânicas. Olha quanto benefício de ser médio, gente. Corrigiram as dificuldades orgânicas, a gente continua tendo tudo com os problemas que todo mundo tem, mas a gente tem de outra forma, com outro aspecto, com mais vigor, com uma assistência mais acurada, porque nós estamos engajados, estamos fichados por esses espíritos, e estamos trabalhando em favor da gente e dos outros. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo só para a gente estar vendo onde nós estamos. Então, isso tudo foi feito, nós estudamos bastante aqui sobre a mediunidade, sobre essa questão do atendimento espiritual, e eles voltaram. Eles ficaram 2 meses entre eles, depois eles voltaram. Então, eles ficaram 2 meses, e agora a gente vai estar vendo o que isso aconteceu 2 anos depois desse acontecido. Então, agora Camila vai relatar, que a gente vai começar com a leitura, onde vai aparecer eles citam aqui que eles ficaram em comunicação com aqueles médios, fizeram amizade com eles, e mais agora aparece um outro médium que se comunicava com Camilo, e aí vai ser relatado agora justamente aqui, onde a gente vai ficar por aqui. Eu vou pedir, então, para começar a leitura com a Sueli. Essa leitura é longa, porque é um apanhado todo. Então, eu vou pedir para a Sueli ler até o item... deixa eu ver. Quando chegar no item 3, a Amália fecha, tá, Amália? Por favor. Não sei se aí está dividido, mas vocês vão se identificar no material. Tá bom. Bom dia, então, a todos, que a gente começa a nossa manhã já com muita alegria, porque estamos com Jesus, isso é muito especial. É muito bom. Bom dia para todos. Vamos passar a nossa leitura. Nós estamos no capítulo 7, Os Discípulos de Allan Kardec. Então, vamos na continuação. Passaram-se 2 anos longos e trabalhosos, durante os quais muitos choramos sob o peso de frementes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempiterno. Voltando-nos à situação amara deixada pelo suicídio, voltamos algumas vezes a assistir a outras reuniões nos gabinetes terrestres que
de experimentações psíquicas, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica. Por esse tempo, relacionara-me com um amável aparelho mediúnico, isto é, um médium dotado de peregrinas faculdades, o qual me visitava e aos demais frequentemente, quer através dos pensamentos e irradiações benévolas que dirigia a nosso favor ou no fervor da oração. Era compatriota meu, o que me atraiu e sensibilizou poderosamente, forçoso será confessar. Perscrutador, corajoso, impávido, mesmo imprudente, entusiasta, insofrido, que também era das ciências invisíveis, para as quais se inclinava com férvido encantamento e ao extremo de rondar, qual romântico enamorado, as muralhas da nossa colônia em corpo astral durante o repouso noturno ou em expressivos transes mediúnicos, intentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Não lhe permitiam a entrada, por assaz perigoso para ele contato tão direto com o ambiente privativo de réprobos, mas oferecia guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções em que se escudava, e uma vez que atravessaria locais precipitosos da espiritualidade. Tão amável quão intrépido amigo, possuía, é certo, conselheiros e guias, assistência particular, como médium que era. Não obstante, possuía também o livre-arbítrio, a vontade livre para agir como lhe aprouvesse, uma vez que lhe fora recomendado precatar-se com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas, as quais compete o iniciado observar com o máximo rigor. Ele, porém, arrojava-se imprudentemente pelo invisível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas, sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé que lhe inspirava o desejo do bem. Ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, proporcionaram-nos os dedicados mentores uma entrevista amistosa com um amoroso compatriota. Inesperadamente, visitamo-lo. Fomos vistos facilmente por ele, que se rejubilou sinceramente enquanto me davam ordens de algo dizer-lhes por via mediúnica como recompensa à sua grande dedicação. Eis-me comovido, indecido, perturbado, escrevendo para os meus antigos amigos de Lisboa e do Porto. Depois de tantos anos de ausência, não o visitáramos, no entanto, senão o médio retornando aos postos de concentração da falange imediatamente. A despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações. Continuávamos hospitalizados, submetidos a tratamentos meticulosos e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como as instruções e práticas nos serviços de reeducação. Conhecíamos já a lógica férrea da reencarnação, fantasma que apavora qualquer espírito delinquente e a um suicida em particular, e que ele reluta em aceitar intimamente, convencido, no entanto, de que é verdade que se impõe. Que que se impõe, que procura negar, porque a teme, sentindo, todavia, que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa
no estágio consolador, onde assistem seus guias desvelados, é por ela atraída como o bloco minúsculo de aço pelo ímã poderoso e irresistível, e a qual porfia em afastar das próprias cogitações, sabendo a inevitável de seu destino, como a morte é dos destinos humanos. Entretanto, não a experimentáramos ainda pessoalmente, vasculhando os arquivos reveladores da subconsciência, a fim de contemplarmos nosso ser na plenitude da inferioridade moral que lhe era própria, nossa qualidade de suicidas, cujas vibrações excitadas nos torturavam a mente com repercussões e impressões excessivamente dolorosas, retardava a consecução desse progresso que se verifica facilmente nas entidades normais ou evoluídas. A gente pegou... Foi uma leitura mais ou menos longa, mas importante, que a gente vê que pegou bem o tom que a gente quer dar no estudo de hoje, né? Então, vamos começar. Vamos fazer alguns resumos do texto que foi lido, e aí a gente vai refletindo sobre isso. Então, a gente começa aqui com a Rô. Rô, está podendo? Tá. Então, começa nesse resumo daí, o item 1. Voltamos algumas vezes. A gente só queria colocar que texto mais movimentado, né? Você vê que não tem nada de morte, pelo contrário, muita coisa, muita vida. Muita coisa a aprender, né? Quanto pensamento do espírito observando aquilo tudo, falando da reencarnação, que é igual um imã mesmo, atraindo, vai chegar. Olha quanta coisa, gente, não tem. É agradecer muito a Deus, realmente, a gente está com a oportunidade de estudo, né? Porque isso Rosângela, e há pouquíssimo tempo, não na nossa casa, porque a gente. Vocês ficam falando da casa de vocês, mas tem que falar mesmo. Como a nossa, como as outras. Se estuda memória já há muitos anos. Dona Ivone ainda estava viva, encarnada, todo mundo lembra que quando se estudava no salão, antes dela adoecer, ela foi no Leão Denis, né? Não foi a primeira vez, mas ela foi para fazer o fechamento, que o livro, assim, a gente fecha ele, volta, fecha começa e volta. De novo. Não tem essa. É no mínimo 5 anos, 6 anos que se leva. E naquele levamos 6 anos estudando. E naquele fechamento daquele ano, num determinado ano, que deve ter sido em 82, porque em 84 em 83, 84 ela já estava acabando. Se encarnou em 84. Em 84, Então deve ter sido lá para 81, 82 que isso aconteceu. No fechamento, ela teve mensagem de um desses espíritos, trabalhadores dessa casa, e aí foi quando ela falou: a partir de agora, o estudo deve ser fechado ou médio, porque vai ter as vibrações com o nome dos espíritos que suicidou. Aqui a gente vê que a gente faz o estudo, faz a prece, só não faz aquela vibração de ler o nome, repetir aquele nome e fazer vibração para ele. A gente faz aqui, no geral, para a humanidade sofredora. Então, eu lembro que o Otilo comentava, Helena, que durante o estudo os espíritos retiravam muita energia da gente, dos encarnados, para eles. A gente vê aí o quanto eles ainda estão próximos, né, da condição de encarnados, enquanto ele ainda tem dificuldade com essa questão de estarem fora do corpo. Então, ele dizia, nossa, os espíritos tiram muito fluido. Às vezes ele batia em mim e falava assim, vai lá na reunião para dar um pouquinho de fluido para eles, não sei o quê. Então, e até mesmo porque, para fazer o trabalho direto da irradiação, precisa do ambiente da casa espírita, né? Com certeza. Sim, exatamente. Precisa do ambiente da casa. É um trabalho mediúnico, então tem que ser no ambiente da casa espírita. Mas a gente observa que mesmo eles que estão no Hospital Maria de Nazaré, com todo cuidado, ainda tem tanta gente. Nossas preces já ajudam. As preces que a gente faz já ajudam. Com certeza. Exatamente. Mas
Eu estou falando isso por conta desse ambiente que você falou. Imagina em casa, não tem como, gente. Não tem como. Então, o que a gente está fazendo nesse preâmbulo? Para mostrar o quanto está evoluindo isso no movimento espírita. Sim. Vai na internet que a gente vê a quantidade de gente, cada um com seu estilo, cada um com seu grupo particular, mas o importante, todos estudando o livro Memória de Suicídio. Nós estamos... o que vocês fazem para prevenir o suicídio? Na perspectiva espírita, esse estudo é uma das maiores prevenção para Sim. a ideia para começar da depressão, do desânimo e também daquele que tem ideia suicida. Mas vamos lá, Rosângela. Vamos ler, então. Vamos voltar ao estudo. Voltamos algumas vezes a assistir a outras reuniões nos gabinetes terrestres de experimentações psíquicas, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica. Quer dizer, eles se comunicavam através dos médios com os próprios médios, né? Por esse tempo, relacionar-me com um amável aparelho mediúnico, isso é, um médium dotado de peregrinas faculdades, o qual me visitava e aos demais frequentemente, quer através dos pensamentos e radiações benévolas que dirigia a nosso fervor ou no fervor da oração. Então, aí, a gente vai começar a observar a questão mesmo da mediunidade, né? A gente vai ler mais sobre esse médium ao longo do trabalho, mas agora a gente vai entender o quanto é importante o médium atuar, o médium que se prepara, que estuda, e atuar como médium na casa espírita ou fora dela com muita responsabilidade, com autorização do plano espiritual, porque isso não é uma coisa perigosa, mas ao mesmo tempo não é uma coisa simples. A mediunidade é uma coisa muito séria. E o que é ser médium? Rosângela, porque o escolho da mediunidade é a obsessão. Exato. O escolho da mediunidade é a obsessão. Então, isso que você falou é importante, que a gente vai estar vendo aí, e mais à frente a gente vai ver a impetuosidade desse médium, que é um fator... O que custa, né? O que custa ao médium que acha que pode chegar em qualquer lugar. Outro dia me chamaram para ver uma pessoa muito próxima que estava com problema e falou: ela pediu para você subir, que ela quer que você dê um passe nela. Eu até subi. Conversei, mas falei para ela, eu só não posso dar passe, porque isso não é uma coisa que a gente pode fazer assim. Isso não é meu. Isso é dos espíritos. Tem um procedimento. Com permissão. Uma preparação. Mas exatamente pelo que você falou, né, Helena? Que é a questão da gente se associar pela nossa dificuldade, o escolho da mediunidade é a obsessão. É a permissão. E o que é ser médium? Aí no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, item 24. Capítulo 24. Aqui está até diferente, porque está mas é 24 mesmo. Tá, desculpa então, gente. Apaga e coloca de novo. Capítulo 24. Isso. Não vou lá no 14, que é honrar vosso pai e vossa mãe, não vou entender nada. Não vou entender. 159, o item. Qualquer pessoa que sinta, quando pergunta-se o que é ser médium, né? Aí os espíritos respondem a Kardec. Qualquer pessoa que sinta, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Assim, há poucas pessoas nas quais dela não se encontrem rudimentos. Pode-se, portanto, dizer que todo mundo é. Dá licença, eu já entendi qual é a confusão. É que você está no item 1.2. Aí tem o texto do Evangelho primeiro. Desculpe! Coitada. Eu pulei o texto do Evangelho. Sem idade, gente, não repara, não. Não, eu entendo. Qualquer coisa a gente interna, pode deixar. Mas a gente, então, já leu e depois vai passar por aí de novo. Por isso que está no 24, que eu não coloquei. O outro é 14. E você falou... Perdão. Você falou, não coloquei, e eu passei batido. Desculpa, gente. Não, que isso. Então, vamos lá, vamos entender. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Às vezes nos admiramos de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazerem mau uso dela.
Parece, costumamos dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das pessoas mais merecedoras. Dizemos inicialmente que a mediunidade resulta de uma disposição orgânica que qualquer pessoa pode possuir, como a de ver, ouvir, falar. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. É unicamente nesse sentido que a excelência das qualidades morais tem poder absoluto sobre a mediunidade. Não, esse texto é fabuloso, gente. Muito, muito. E muito sério, né? A gente pensar. A mediunidade, ela, como eu já li antes, é uma coisa que é comum, é normal, porque todos nós sentimos a influência dos espíritos. Às vezes a gente fica até na dúvida, mas achando, é meu, não é? Não importa. O que importa é a gente entender o que é a mediunidade para nós, que é uma grande oportunidade de aprendizado, de reajuste, de servir, e como a gente usa e como a gente vive, porque eu sempre gosto de dizer que na hora que você vai dar o passe, você para na frente, mexe no botãozinho aqui e aí está pronto para o passe, não é assim. Não é assim. Você ser médio, você precisa ter consciência de que você tem que ter uma conduta por conta de uma disposição orgânica, uma possibilidade que a pessoa tem, mas a gente tem que fazer o grande esforço de colocar nossa mediunidade a serviço de Jesus, com disciplina, estudando, para que nós possamos realmente, já que a gente não tem um atributo moral, uma qualidade moral tão elevada, a gente pelo menos fazer o nosso esforço para que nós possamos nos manter acompanhados sempre pelos espíritos do bem, e não por outros, porque a mediunidade, assim como o magnetismo, é neutro, né, Helena? São forças neutras. A gente é que vai direcionar como é que a gente quer usar essa força. Então, não adianta botar a culpa no espírito, nem botar a culpa... Não. A responsabilidade do bom uso ou não da mediunidade é nossa. Aí segue aí segue você mesmo nesse que você estava lendo primeiro. Só para acabar esse, né, que eu já comecei, né? Agora termina. É nossa de todos nós, né? Porque qualquer um que sinta a influência dos espíritos é médium. Isso aí é o que diz que todo mundo é médium, mas é por isso, porque todos nós sentimos, gente. Nós temos os nossos benfeitores espirituais, o nosso guia, que vivem perto de nós, tentando nos inspirar. Então, todos nós, pela inspiração, pela intuição, com certeza somos médios. Então, mas eu não tenho mediunidade ostensiva. Mas tem mediunidade. Todos nós temos essa comunicação. O mundo espiritual não é estanque. Cada vez mais eu percebo que a gente vive interagindo direto com o mundo espiritual. Então, a gente é médium no sentido de registrar, de sentir, num grau qualquer, a influência dos espíritos a todo tempo, para o bem ou para o mal, dependendo de como a gente vivencia isso. Então, pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium, mas essa qualificação normalmente só é aqueles que usam a faculdade de uma forma nitidamente caracterizada e traduz-se por efeitos patentes, de uma certa intensidade, o que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, é como se a gente estivesse entendendo que a mediunidade, se a gente pudesse assim dizer, ela tem uma certa graduação. Existem aqueles que têm de uma forma mais efetiva e existem aqueles que pensam que são médiuns de pedra. Eu não sinto nada, eu dou passe, não sinto, sou médium de pedra. E o altivo sempre dizia, por exemplo, que uma pessoa que era nossa querida Elvira, que vivia repetindo que era médium de pedra, ele ficava brigando com ela e falando, você não é nada médium de pedra. Ele ainda falava, um dos melhores passos que nós tínhamos era o dela, porque ela tinha o sentimento, então os espíritos aproveitavam isso, né? Então, é isso. A Malinha quer falar? Só fazer uma propaganda aqui do nosso trabalho. Muito bom. Ponto da mediunidade. Um dos pontos que vai ser trazido é exatamente mostrando a atuação do plano espiritual sobre a humanidade, que não é só por mediunidade ostensiva. Existem os meios mais sutis, mas que eles aliás, atuam muito mais pelos meios sutis do que pelos ostensivos. Né? E o altivo sempre falava...
Isso, e ele sempre falava para a gente, né, Amália, que a mediunidade do futuro é intuitiva, né? Não vai precisar mais. Por hora, a gente já precisa. Quanto mais o homem se conscientiza das realidades espirituais, menos ele precisa da mediunidade ostensiva. Mas ele vai estar em sintonia, né? Então, ela vai ser usada, com certeza não vai ser eliminada, mas vai ser usada para tratamentos específicos, para necessidades específicas. E nesse caso dessa leitura de hoje, a gente vai fazer com calma, a gente não precisa ter pressa, não. Já vi que vai ser mais de um programa. A gente vai ver um médico, vamos conhecer um médico com grande potencialidade, mas, no entanto, não pôde ter sido escolhido para trazer esse livro, porque ele já tinha sintonia com o Camilo, já tinha possibilidade da mediunidade retumbante, mas, no entanto, não pôde, porque tem um elemento principal que ele não tinha. A gente vai ver na frente por quê. Então, aguardem, se não for hoje, vai ser na próxima quarta. Mas é importante a gente ver que elemento faltou para que esse médico, que o nome vai ser lido daqui a pouco, pudesse, já se comunicando com o Camilo, mas trazer esse livro ele não pôde. Então, é muito importante isso. Segue aí, então, para a gente, Sueli. Então, só finalizando, Helena, notar-se que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, é isso, tá? Ela tem diferentes maneiras de atuar. Acabei já. Está fechado, Sueli. A gente falar de mediunidade sempre é um tema assim, muito interessante para nós que estudamos exatamente esse assunto e convivemos com esse assunto todo o tempo, mas é tão interessante a gente observar que a ação da sua alma, quando está encarnado, da própria alma, atuando sobre o cérebro, nosso cérebro, para ela emancipar, e aí ela dá comunicação. Então, é muito rico esse conhecimento que vem se abrindo, vem se descerrando da ação do próprio córtex cerebral, que é a área que está mais superficial no cérebro, onde já tem determinadas, já pela ciência, áreas do próprio cérebro, que é a área da fala, da área da fala que é mais na frontal, da área motora, que é na frontal, e na área da visão, que é no occipital. Então, tem várias áreas do seu cérebro que são atuados pelo próprio espírito, pela própria alma, para ela ser fechada algumas áreas na hora da atuação e outras áreas ela está livre, está ativa. E é exatamente por isso que a gente tem uma diferença de médiums. A qualidade exatamente é orgânica, como os espíritos nos falam. Porque a alma nossa, quando ela entra em desdobramento por um cansaço, por uma prece, por uma concentração ou por um batuque, que seja, esse cansaço na fadiga, dá uma fadiga na área cerebral, que é o córtex, ela inibe diversas áreas. Essa inibição de diversas áreas vão dar esses fenômenos e esses sintomas que os médiuns nos relatam, muitas vezes, aumento do tamanho, uma sensação de formigamento, uma sensação de sensibilidade na própria mesa. Se ela estiver com a mão na mesa, ela está com muita sensibilidade, porque a área motora está ativada. Então, essas sensações diferenciadas é o momento que acontece uma emancipação da alma, por esse fadiga. A fadiga dessa área cerebral que é o córtex. E, particularmente, na ação de determinadas áreas do cérebro é que vão se caracterizar os diferentes tipos de médiuns. Os de efeitos físicos é quando essa ação da emancipação da alma é bem mais profunda, e a ação do cérebro são em áreas mais profundas do cérebro, que a gente chama de subcórtex. São os médiuns de efeitos físicos. Eles fazem ações na matéria mesmo, né? De elevação de mesa e de jogar. Os espíritos fazem ações assim mais
físicas mesmo no ambiente. Então, depende da área do cérebro que vai ser atuada ou não essa qualidade dos diferentes tipos de médiuns. Então, a gente vê médiuns físicos, médiuns sensitivos, e são esses que podem fazer comunicação com outros espíritos, quando eles, né, estão em desdobramento, eles estão com a emancipação da alma, sempre a ação da própria alma. Atua no cérebro, mas é a alma que age, né, que responde. Como, por exemplo, os médiuns auditivos, é porque a área do cérebro está ativa e as outras áreas não, mas a área do cérebro da audição, que é aqui no córtex temporal, ela está ativa. E se ela está ativa, ela escuta, como está desdobrada, essa alma está em emancipação, ela consegue ouvir outros espíritos e muitas vezes ela pode falar do que ela ouve, porque a área da fala, que é na área frontal, está ativa. Então, são vários tipos de médiuns, dependendo fisicamente, organicamente, numa atuação do cérebro, porém, é a alma que se emancipa e vai ativar aquelas areazinhas perfeitas, exatas, e vai dar uma qualidade dos diferentes médiuns, os falantes, os videntes, que conseguem identificar, porque a alma consegue identificar, e os olhos físicos, enquanto ele está encarnado, conseguem identificar, porque a alma atua nessa área física, que é o occipital, da vidência, consegue visualizar. Tem os sonâmbulos, esses são a maioria dos nós, né? São a mediunidade sonambúlica que Kardec vai nos falar. Os curadores são um tipo de médium que vai ter uma qualidade especial de manipulação ou de doação de fluido para fazer a cura, e, obviamente, os espíritos do ambiente vão qualificar essa direção desse fluido. Os pneumatógrafos são médiuns que conseguem, pela escrita, né, escrever alguma coisa, os escreventes, e os psicógrafos que têm essa área motora e conseguem identificar pela alma a fala ou a intenção de outros médiuns em escrever, e são os médiuns que a gente chama de psicógrafo. Então, há uma variedade de tipos de... E tem muito mais que Kardec fala que tem muito mais, realmente. Porém, a gente vê essas características principais, sempre atuação no próprio cérebro e emancipação da alma, que a alma sempre é que responde a todos esses apelos, né? E é por isso que a comunicação é constante, porque a gente já dorme. Se você dorme e sonha, já é um médium, porque a gente está em comunicação com o espiritual. Já é mediunidade, né? É só importante a gente lembrar, né, Su, que toda essa qualidade para a mediunidade não é por acaso, é de acordo com o que o espírito que vai reencarnar tem de compromisso, né? Então, isso. Ele já vem com todo esse aparato preparado para que ele possa atuar com esse ou aquele tipo de mediunidade. Não é uma coisa aleatória, por acaso, esse aqui vamos... Não, é de acordo com o planejamento daquele espírito que está se propondo ao trabalho, né? Isso é importante para a gente entender. Tá. Vamos responder uma pergunta aqui. É uma pergunta que, com certeza, vai interessar a todos. Bom dia a todos, né? Bom dia a todos. A Rita entrou. Chegou aí. Sueli, depois, se você quiser dar outra explicação do cérebro, eu já botei a imagem aí dele cortada para você passar, se você quiser, tá? Mas já foi suficiente o Rita. Ressecou o cérebro. Foi suficiente. Então, perfeito. E aí, a Solange Guia Benson, de Roma 1, Volta Redonda, aqui do Rio de Janeiro, ela traz a seguinte, ela faz um comentário com a pergunta: os espíritos suicidas normalmente estão cheios de energia deletérias. Nesses casos, o médium que atende esses espíritos fica com essas energias? Como bloquear as energias ficam com essas energias? Como bloquear essas energias deletérias? Como se higienizar após atendimento? Porque
alguns médios ficam com essas energias deletérias se sempre no centro espírita tem as proteções providenciais? Muito bem. Essa pergunta ela é muito importante, como todas, né? Não vamos classificar. Tem uma luz batendo aqui no meu olho. Então, é assim. Por isso, nós estamos falando desde o início que a mediunidade é espontânea, é os espíritos que dirigem. Esse espírito pode ser benfeitor ou malfeitor, só lembrando isso. Quando nós estamos, como foi lido aqui pela Rosângela lá em cima, é o que vai diferenciar ainda no capítulo 24 do Evangelho, o que vai diferenciar. Dizemos inicialmente que a mediunidade resulta de uma disposição orgânica. Aí vai. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por ele é assistido. É unicamente neste sentido que a excelência das qualidades morais tem poder absoluto sobre a mediunidade. Quer dizer, aqui agora ele já está falando que a mediunidade, a nível físico, ela é um mecanismo, mas a nível moral já é outro, aí é um comportamento, aí entra o livre-arbítrio de decidir quem você quer ter simpatia, sintonizar. Vamos trocar esse miúdo. Começo já a ter os sintomas. Eu estou com um problema de saúde. Não é problema de saúde, não. Começa a ter os primeiros sintomas. Quando criança, precisa ser tratado na evangelização. E depende de centro espírita. A mediunidade não é só do médium espírita. Depois você começa, cada um procurando o seu segmento religioso, mas, na verdade, na doutrina espírita é o que melhor sabe lidar com essa questão, porque é uma filosofia, né? Então tem toda uma ciência em relação a essas questões e outras. Aí você está enganjado numa casa espírita. Se está enganjado numa casa espírita, você já está sintonizado com o seu benfeitor. Você está enganjado, você está trabalhando, você está estudando, você está entendendo que cada casa tem os seus procedimentos, cada casa, quem vai receber as diretrizes dessa casa são os dirigentes da casa, que tem todo um processo disciplinador e metodológico para tratar isso, ou você está querendo já chegar, por exemplo, dando as ordens, indignado com tudo. Poderia ser assim, demora muito esse curso, tudo demora muito, tudo que é rápido. Passou, às vezes, a vida inteira se deixando arrastar por espíritos sofredor também, e agora já chega querendo fazer tudo. Bom, se já tem esse procedimento, que é um procedimento moral, já te facilita. Por quê? Você já vai absorver, já vai se tratar, já vai pela reunião pública, pelos cursos, pelo trabalho assistencial, seja ele qual for, você já começa a sintonia com o benfeitor. Muito bem. Aí você vai se engajar, dependendo da situação, no atendimento espiritual, que na casa espírita, antigamente, chamava desobsessão. Vai se engajar nesse atendimento espiritual. Então, também são procedimentos específicos para esse tipo de atendimento. Aí a casa, cada um tem a sua, mas, no geral, tem que ser trabalhado, tem que ser estudado, por causa dessas questões que você está trazendo aí. Bom, eu vou fazer uma parte, a Ali vai fazer uma, e os outros também vão fazer, que é importante essa pergunta. Eu comecei com esse procedimento comportamental do médium, de disciplina, de ordem que ele tem que atender à casa que ele vai entrar. Está enganjado no tratamento espiritual, no atendimento espiritual. Aí ele vai atender aqueles procedimentos. Já vai para uma sala, faz todo um preparo antes, aí vamos dizer que ele já está dentro da sala de atendimento espiritual. Como nós três fazemos direção de sala de atendimento espiritual, eu vou passar para a Amália, para ela também colaborar. O médium já está na sala, Amália. Como é que é o procedimento a nível de benfeitor e a nível de dirigente de sala de desobsessão, falamos antigamente, e agora atendimento espiritual, na questão dos fluidos deletéritos
deletério porque o médium não saia dali com o resquício desses fluidos que vêm desses espíritos que são tratados, especificamente nisso. Vamos ouvir a Amália Então, também. Para ele chegar aí, ele já deu uma caminhada. Pelo que eu falei. Já chegou num ponto que ela mesmo, na pergunta dela, lá no finalzinho, ela coloca lá, um centro espírita que tem as proteções providenciais. Então, quando ele chega nesse nível, ele vai estar numa sala mediúnica. Uma sala mediúnica é uma sala preparada pelo plano espiritual superior. Os médiuns trabalhadores já foram educados, já foram instruídos para o trabalho. O próprio médium de incorporação, ele já foi instruído, já foi esclarecido. Então, já tem todo um processo de organização para aquele trabalho, que continua sendo, né, dentro da faculdade mediúnica, que aí lá atrás, antes de você chegar na casa espírita, tem a mediunidade, como a gente viu aqui, todos somos médiuns, né? De forma sutil ou ostensiva. E essa faculdade que nós estamos tratando aqui, para a incorporação de qualquer espírito, inclusive do suicida, né? É a mediunidade ostensiva, é a que a gente chama de incorporação, é onde há uma abundância de fluido, não é? Então, onde há a lei de atração, de afinidade, e muitos sem a proteção espiritual, que foi muito bem colocado aí, né? Porque existe o médium, é médium, então ele tem essa faculdade e ele acontece, ele incorpora espírito, atrai espírito, né? E o que nós estamos tratando aqui é coisa muito séria, que são espíritos no nível, como ela colocou na pergunta dela, de suicidas. Não é qualquer casa espírita ou qualquer atendimento a esses espíritos que fazem corretamente, né? Quando o médium, como ela coloca ali, sai carregado do fluido deletério do espírito, é porque não foi feito, primeiro, o trabalho, né, como deve ser feito, com todo aquele procedimento do passe, que primeiro tem o estudo, tem o passe, tem toda aquela preparação para lidar com esse campo fluídico. Você vê, na própria Memória do Suicida, como eles, espíritos, lá no plano espiritual, ainda carregavam um fluido, como é que ele chama? Um fluido, o termo que ele usa, né? Virulado. Virulado. Eles tiveram, sob a proteção dos benfeitores espirituais, o cuidado de não se aproximar dos encarnados por conta desse fluido. E se isso no plano espiritual eles já têm esse cuidado, imagina quanto maior necessidade não temos no mundo dos encarnados. Então, quando há a atração de um médium, atrai um espírito desse e incorpora um espírito desse, tem dois momentos, duas situações. Se ele faz isso por conta própria, sozinho, sem nenhuma proteção ou sem nenhum preparo antecipado, ele vai sofrer todas as consequências e vai absorver aquele fluido e vai ter muita dificuldade de afastar o espírito e o fluido. Se ele está só, se ele não tem a proteção da casa espírita, do estudo, dos guias espirituais para realizar esse trabalho. Quando ele está sob essa proteção, mesmo quando ele saia da sala mediúnica, como é a recomendação dos nossos guias espirituais,
qualquer que seja o espírito, se é sofredor, se é obsessor, se é suicida principalmente, o médium, os guias espirituais procuram, como que vou usar o termo, fazer uma limpeza. A limpeza é feita pelo esclarecimento, a limpeza é feita pela condução do espírito ao tratamento que ele precisa no plano espiritual, a retirada dele, porque, inclusive, a atuação dele no médium já foi preparada pelos guias. Ali, naquele momento, na casa espírita, na sala mediúnica, como a Helena colocou aqui, não é o espírito que atua no médium, não está sendo atraído pelo próprio médium por conta própria. Ali, ele foi trazido pelo guia espiritual e colocado no campo medianímico do médium para o espírito atuar. Então, existe todo um preparo, como ela colocou lá no finalzinho da colocação dela. A casa espírita, que tem todo esse processo preparado de trabalho. Assim mesmo, qual é a recomendação? Não falte a reunião de amanhã, não falte a reunião de amanhã, a reunião pública, porque os guias espirituais vão complementar a limpeza fluídica. Se isso eles fazem com a atuação de qualquer espírito atendido na mesa mediúnica, principalmente suicida. Atender um espírito suicida na casa espírita não é coisa fácil. Não. E não é de qualquer maneira. Então, a gente vê muitas vezes, e isso é ensinado pelos nossos guias, o médium, eu atendi um suicida. Não. Na verdade, ele foi um suicídio indireto, uma atitude, do suicídio indireto, a maioria, não propriamente de um suicida, porque isso é muito grave, muito grave. Nós assistimos, não sei se a Rosângela chegou a assistir, nas primeiras reuniões mediúnicas na nossa casa, a atuação de suicidas através de Altivo, através de Gildo, através de Cidinha, que é situação muito dolorosa, muito grave. E saíam, os médiuns saíam ilesos, mas cumpriam com a obrigação de se manterem sob as ordens dos guias espirituais, dos bons espíritos. Um médium, para ele poder dar conta da sua mediunidade, principalmente nesse campo ostensivo, né? Ele tem que ter uma ligação com o bom espírito, como diz Leon Denis. O dever do médium é conquistar a companhia dos bons espíritos, principalmente para essa atuação. Então, minha amiga, só para fechar, Helena, fechar a pergunta dela. O médium pode sair, ele pode sair com os resquícios dessas vibrações deletérias? Sob o comando dos guias, ele pode até levar alguns resquícios, porque o trabalho não é feito por ele. Agora, lá fora, um médium que atua por conta própria, é claro que ele arrasta até vezes dias essas vibrações. Entendeu, minha amiga? É uma situação que leva muito tempo para explicar, né? Leva muito tempo para explicar, porque são coisas muito graves, muito sérias. Olha só, dando continuidade aí à explicação da Amália, vamos lembrar que Leon Denis, muita gente até nega a necessidade de uma coisa chamada autopasse. Então, lá no capítulo 10º, No Invisível, de Leon Denis, capítulo 10º, ele vem falando da questão dos fluidos para a cura, para tratamento espiritual, mas que ele também funciona, inclusive, é o mesmo mecanismo no momento da atuação, da incorporação, na sala onde tem toda uma equipe montada. O tempo todo é utilizado
esse mecanismo. O mecanismo que Leon Denis diz assim, ó, a vontade de aliviar, de curar, nós dissemos, empresta ao fluido magnético propriedades curativas, que aí é uma cura, né? Vai retirar aquele fluido etérico. O que é cura? Substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O remédio para os nossos males está em nós. Está em nós. Aqui o tempo todo a Malha está falando. Nós somos agentes ao sairmos desse tratamento, desse trabalho, que é um trabalho, nós não sairmos com esses fluidos deletérios. Ao sairmos, precisa tudo isso aqui. Aí ele diz, age-se com mais influência por meio de gestos chamados passes, rápidos ou lentos, longitudinais ou transversais, conforme o efeito calmante ou excitante que se quer produzir sobre os doentes. Esse tratamento deve se seguir de forma regular. Aí, o que está significando de forma regular? Toda a reunião desse tratamento, ele tem que ser regular. Então, a gente está falando da frequência do médio regularmente, cuidado com as faltas, com faltas desnecessárias. Na vida, a gente sabe muito bem que no momento que tem que se faltar é preciso, mas tem que ter uma regra para isso, tem que ter toda uma responsabilidade. Isso tem a ver com o fluido que você vai absorver, os bons ou ruins. E no ato, você tem o médium que vai da psicofonia ou incorporação, você tem o médium, é diferente, eu sei, você tem o médium de apoio, olha quanto procedimento de apoio, e você tem a prece, o autopasse. Olha a limpeza completa que se faz para sair da sala mediúnica. Exatamente, olha. Não é brincadeira, não. A leitura do Evangelho. Olha, meia hora antes, um estudo, todo mundo prestando, sem polêmica. Uma pessoa faz estudo, não tem essa que está discutindo ideias ali, não, é ouvir. Depois vem a prece, vem o autopasse, para quem diz que autopasse não é necessário, Leon Denis. Pode-se também, capítulo 15, pode-se também, agora eu vou ler Leon Denis na íntegra, pode-se também, pela automagnetização, tratar-se a si mesmo, liberando com auxílio de passes ou fricções os órgãos afetados, enfraquecidos, e impregnando-os com corrente de forças que escapam das mãos. Atenção, atenção. A automagnetização é um processo que a gente deixa de utilizar, seja para tratar o que for. Nesse caso específico, nós estamos enfocando o médium que está ali. Na hora do autopasse, ele tem que estar, já orou, já estudou, já orou, então ele tem que estar entendendo que antes de começar ele vai dar o autopasse, todos, vai ter o trabalho, o espírito se comunica, aí vai ter variedades, tem pela psicofonia, tem pela incorporação plena, que Leon Denis, lá no capítulo 19, fala da termo incorporação plena, tem o dialogador, acabou, autopasse, olha o procedimento, autopasse, prece. E outra coisa... Entra aí o papel do médium de apoio, né, Helena? Vai aí, Rô. O próprio médium dá o autopasse, quando acaba o trabalho da incorporação, nós fazemos 2 trabalhos. Em cada intervalo, né, Rô? Isso, tem o médium de apoio que dá o passe no médium, retirando e colocando, pouca coisa, mas colocando o fluido no médium que trabalhou com a incorporação, e depois todos... Mesmo esse médium que acabou de tomar o passe dado pelo médium de apoio, todos, inclusive esse médium, dá o autopasse. Isso é uma conduta regular. Tem todo um aparato espiritual absurdo, gente. A gente não tem ideia. Mas é bom detalhar, Rô, como você fez. Sim. Esse detalhe é importante. Porque, assim, entender. Precisa da vontade, mas a vontade tem que ser posta em ação.
Isso, com certeza. Botar a vontade em ação, manipular esses fluidos, primeiro começa como o Leon Denis falou aqui, olha, a vontade de aliviar, de curar. Nós dissemos, empresta ao fluido magnético propriedades curativas. Você já veio de casa, você já a semana toda já se preparou, então você já está contaminada de fluidos, porque você está atraindo os benfeitores. Não é um preparo na hora, né, Helena? Não A gente é, se prepara, mesmo quem não tomada é de incorporação, se prepara antes. 2, 3 dias antes já está já avisando a reunião. O doutor Erwin nos ensina que não pode usar o espaço depois de um determinado horário, porque os espíritos são... Boa lembrança. Por causa de miasma que fica ali, não é? Então, você não lembrou bem. Conversando, contaminando. Não, um cuidado muito grande. Então, quando termina, depois que todo mundo terminou o trabalho, agora nós vamos encerrar, teve o autopasse, teve o passe do médio de apoio, teve o autopasse, ainda há uma troca de passes entre os médios, cada um põe fluido no outro. E no final, Rô, ainda tem abraços, tá? Ainda tem o abraço, que na é época da Covid, não, porque eu não estava tendo. Fortalecer a amizade entre os trabalhadores. Isso. Na época da Covid, a gente só se falava por telefone. Não e o que acontece normalmente, né, Helena, é o inverso, né? A gente escuta o médium de corporação chegar dizendo: nossa, hoje eu não estou bem, deve ser o trabalho. Ele chega está todo mundo com sorriso, ainda vai para a cantina. Ainda vai e sai leve, porque ele já estava ajudando o irmão bem antes do momento em si do trabalho ser executado. Então, é feito com segurança. Mas não pode ir lá, eu queria. Não pode, agora não pode. Agora você tem que ficar aqui. Vamos pedir a Sueli para dar a participação dela também. A gente já vai falar contigo, Rita, calma. Porque tem outra pergunta, agora me movimentou. Fica quietinha, Rita. Ela está assim, eu já sei que ela quer falar, mas calminha. Assim, eu acho que já foi falado tudo, mas só vou fazer um complemento aqui, que como é um trabalho que tem um desgaste mediúnico, de fluido mesmo. Isso. Então, a pessoa, muitas vezes, se sente, depois desse tipo de trabalho, ele se sente mais enfraquecido. E é normal, porque você... Morrendo de fome. Eu saio da sala com fome. E fluido. Então, outro aspecto bom que você está trazendo. Muitas vezes, ela tem a sensação de que está enfraquecida e está achando que são fluidos deletérios daquele processo ali. E pode não ser, pode ser mesmo perda de fluido, que ele será reconstituído pela alimentação, pela boa respiração, pelo repouso, e pelo trabalho também, no dia seguinte, novamente, que os espíritos nos auxiliam lá, revitalizando o nosso fluido numa reunião pública que é tão importante pós-trabalho mediúnico, né? Sueli, você está vendo como sempre tem coisa para falar? E tem muito mais ainda. Uma pergunta aí. Eu sei que a Rita tem muitas perguntas, mas a gente não está com pressa, não, Rita. Pode, a gente vai ter tempo para isso. Olha só, ninguém está aqui vivendo de isolamento. Mas é uma pergunta para a gente refletir. A gente deve, estou perguntando, não estou afirmando nem botando regrinha para ninguém, mas a gente deve toda sexta-feira, quando sai da desobsessão, ir para festas, boates, seja lá o que for. Não, mas tem uma sexta-feira que... Não estou falando disso. A gente se deve toda sexta-feira. Ou a gente deve toda sexta-feira, saiu do trabalho, fazer o quê? Rita, vou passar para você isso aí, Rita. Eu sabia que tu ia fazer isso comigo, porque eu sou médio de incorporação, né? Eu sou médio de incorporação, eu vou dar meu testemunho. Aí eu vou lembrar sempre que a Rosângela fala, eu vou seguir o que o Altivo ensinou para todos nós lá no início, quando a gente começou, porque eu ainda tive a bênção de aprender muita coisa com o pessoal antigo, Altivo, Cidinha, esse grupo. Então, é se resguardar o máximo. Não que a gente vá levar essas energias deletérias conosco, como a companheira trouxe. Mas a gente precisa se resguardar, porque e nós aprendemos muito na nossa casa também, que depois de um certo horário, o povo ainda brinca e diz assim, o bonde dos espíritos passa nos carregando para voltar para o trabalho. E aí é como eu costumo dizer, a gente sai do céu, no dia seguinte de manhã a gente está lá, parece que a gente não saiu.
Por quê? Porque a gente vem para casa, se alimenta, toma um bom banho, faz uma prece e vai descansar. Nesse descansar do corpo, o desprendimento da alma, que a Sueli muito bem falou ainda há pouco, ele vai acontecer e a gente retorna para a casa espírita para dar continuidade ao trabalho. Quando foi lembrado aqui ainda há pouco de não podermos estar circulando em certos lugares, como o nosso salão, por exemplo, a gente não circula no salão no dia do trabalho de sexta-feira. Não tem problema não, Amália. Porque é lá que os espíritos são socorridos e a gente não pode ficar circulando por ali. Mas no desdobramento, nós também somos levados para lá para auxiliar com o nosso fluido animal ao trabalho que continua. Animalizado. Então, a importância, assim, mas hoje é o aniversário do meu filho, vai ser comemorado, aí é uma questão diferente. Agora, semanalmente, sair do trabalho e ir para uma festa não é recomendável. Não é recomendável. E aí a gente prejudica todo o trabalho que foi realizado, toda a doação que o médium deu, ele vai prejudicar todo esse trabalho em função de uma busca desnecessária de festas constantes. Não que a gente não vá se divertir, mas a gente tem que ter dentro do justo limite. Sim, como a segunda pergunta aí que você tem? É o nosso querido Jeremias, que eu estava até com saudade dele, porque ele não vem. E aí o Jeremias Barreto, do centro de São Paulo, ele fez uma pergunta especificamente para a Rosângela, que foi em cima da fala da Rosângela, que ele falou assim: concordo que o passe fora da casa espírita, sem a devida autorização do plano espiritual, pode, mas não deve ser trabalhado sobre risco de perigosos. A dona Rosângela citou um caso que não ofertou o passe. Pergunto, nesses eventos, como proceder? Deixo a pessoa míngua ou eu faço um evangelho e uma prece em nome de Jesus? Certeza que ela fez. Com certeza foi o que ela fez. Ela fez isso. Em alguns lugares, você não vai conseguir nem fazer a prece. Se tiver tão tumultuado, você vai só conversa mesmo, fala, confia em Deus, se mantém tranquilo, faz a sua prece. E muitas vezes o que a gente faz é exatamente isso que você falou aí, tá perfeito. A gente, vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui o Evangelho, vamos fazer uma prece, que você vai ter amparo do mesmo jeito, não precisa de mim para os espíritos trabalharem, eles vão trabalhar sem o passo, não tenha dúvida. Você está certíssimo, Jeremias, é isso mesmo. E eu também estava com saudade de você, e não precisa me chamar de Dona Rosângela, tá? Isso aqui é pintado. Não é branco assim, não, é que eu pinto de branco, tá, Jeremias? E o meu é o contrário, é todo branco que eu pinto de preto. Então, lembrando só para a gente pontuar direitinho, né? Por exemplo, às vezes, como a Rô lembrou, nem prece não dá. A gente pode fazer. Eu fui chamada com emergência para atender um companheiro que estava extremamente embriagado, criando dificuldade, criando caso, dando uma trabalheira danada. Aí a mãe me chama, Dona Mária, vem dar um passe no meu filho. Não dá. Falei, minha querida, nesse momento, nem rezar dá certo. Vamos lá, vamos ajudar ele, sim. Leva para o banheiro, por baixo do chuveiro, dá um banho nele, ajuda a criatura a se pacificar, porque esse momento é até perigoso. E pior que eu não podia explicar muito, porque a pessoa é evangélica, teve conta. Já teve isso. É evangélica, mas pediu socorro para a vizinha que é espírita, entendeu? Não importa. O que importa é que nesse momento ali não tem como, não há ambiente nenhum, até um ambiente perigoso de concentração. Sim, sim. Né? Como até mesmo a última vez foi chamada a atenção pelo doutor Erma. Quem mandou você vir aqui? Para de rezar, que essa aqui não dá para rezar agora. Né? Então, você vê, esses cuidados, olha, gente, lidar com o plano espiritual, principalmente é uma ciência. A nível inferior, que nós não somos autossuficientes. Mesmo a gente querendo falar em nome do amor, não de caridade. Sim, mas você tem que ter o cuidado
com tudo que envolve aquilo ali. Magnetismo, fluido, pensamento, sentimento, agressividade, né? Você lida com a multidão ali. Somos cercados por nuvens de testemunhas. Então, que nuvem de testemunhas cerca a criatura que está totalmente embriagada, totalmente agressiva? Você vai lidar com isso? Você vai ser autossuficiente para lidar? Né? Então, você não vai deixar de ajudar, mas não é o momento de você mexer nesse campo mediúnico. Amália, é perigoso. Para reforçar o que vocês duas falaram, vamos lembrar ao Jeremias do Obreiros da Vida Eterna. André Luiz, né? Com a. Depois eu lembro o nome dela. Vocês vão me ajudar a lembrar o nome. Ela toca a sineta lá, que estava sendo invadida, a casa transitória de Zanúbia. Estava sendo invadido. Aí, André, para ela, estava no momento que ela estava explicando o trabalho, aí ela fala, tem a notícia que ia ser invadido por um grupo de desordeiros, e André fala assim, mas não era bom a gente agora parar para orar? Olha o que ele perguntou. Não é? Então vamos nos reunir para orar. Ela fala, não, André, já oramos. Você lembra que de manhã cedo teve a prece? Agora não é momento de orar, André. Agora é momento da ação. Então, o que a gente aprende? Vigiai e orai. Está lá em João. Vigiai e orai. Então, é o momento da... Porque a prece, ela é o tempo todo. A gente é que faz esse mistério da prece. A prece é conversa com Deus. É conversa com os benfeitores. Então, a gente já aprende que não precisa botar a mãozinha assim, não precisa estar de pernas cruzadas para meditar, não precisa nada constantemente. Daqui depois chega um ponto que a gente já ora constantemente. É o tempo todo com atitude com o outro, com nós mesmos, vigiando os nossos pensamentos. Ai, meu Deus, por que eu estou com esse sentimento? Por que quando eu entro naquele ambiente eu sinto assim? Aí você já vai sempre pedindo auxílio, já está orando. Então, quando elas estão falando isso, para mim, no nosso ver, do pouco que a gente está aprendendo da doutrina, ela está certíssimo. É a ciência espírita isso aí. É os fluidos, é o saber manipular o fluido na hora certa. Por isso que nós temos o Livro dos Médiuns. A Sueli explicou para a gente aí muito bem em outros momentos, sempre que possível, ela vai estar trazendo esse aspecto, né, de como funciona, a questão do corpo físico, do perispírito, como a gente... Como reage o nosso corpo e como nós temos que aprender, como a gente trouxe aqui no Invisível, a questão da automagnetização. Então, você vai fazer automagnetização em qualquer hora que você vê dificuldade? Não, você tem a hora certa para isso. Então, realmente, ser convidado. A pessoa passa o tempo todo desligada de tudo, de repente ela quer um passe de cura. É como se fosse um milagre. É como se pensar que isso tudo vai funcionar pegando uma tomada, é como um ferro, liga aí que ele vai esquentar. Não é assim. Tem que ter muito cuidado. É aquilo que Jesus falou para o cego de Betsaida. Passou a mão no olho do cego. O que tu está vendo? Ele responde, eu vejo homens que andam como árvore, ainda não estava curado. Passou novamente. Aí ele ficou maravilhado que foi a cura. Então, quer dizer, foi cura, ele não fez ali uma cura instantânea. Ele mostrou a necessidade da continuidade. Ainda falou para ele, volta para sua casa sem passar pela aldeia. Aí está lá. Kardec vem trazendo isso lá na Gênesis, capítulo 18. Depois vocês leem melhor lá, vocês vão entender isso. Então, a gente vai vendo que tudo é questão de paulatino, tudo é dose homeopática. Por que tem que chegar? A gente não é Jesus para fazer cura instantânea? Sentir que alguém me tocou. Aí Pedro, Senhor, todo mundo te toca, tu está perguntando quem te tocou? A mulher responde, eu te toquei, Senhor. E ela sabia, porque ela ficou 12 anos se preparando para ser curada. Aí, quando ela tocou em Jesus, ela absorveu, ela funcionou como uma bomba aspirante. Ela puxou a energia de Jesus
E Jesus, com aquela energia que liberava o tempo todo, uma bomba calcante, como diz Kardec. Permitiu a cura. Kardec que faz essa definição para a gente, lá quando ele vem trazendo os dois casos, os milagres das curas, os milagres evangélicos, lá no capítulo da Gênesis. Então, nós não somos Jesus. Então, vamos dar o único passe, aquele único passe vai curar aquela pessoa? Essa não é a ideia. Porque é a presunção nossa, né? É até presunção. Não, seria presunção. Porque o passe, você é o agente da cura. Então, quando a gente vai no centro espírita que dá o tratamento espiritual, ele tem que estar na reunião pública, ouvindo o evangelho, ele tem que estar na continuidade, está aqui Leon Denis trazendo para a gente, ó. Dá muito passe, não cura ele, senão ele não volta mais. Exatamente. Então, não é o único passe que vai aliviar aquilo ali. A colocação de vocês, para mim, foi bem ajustada. É assim que se faz. Mas vai deixar a pessoa míngua, Jeremias? Não vai deixar míngua, porque você vê que o próprio fato dela ter ido na casa, olha quanta energia ela já está movimentando. O tempo todo... já ajudou de alguma forma. O tempo todo a gente já irradia, como está lá Leon Denis trazendo para a gente, o espiritismo e as forças radiantes, o tempo todo você já vai irradiando. Então, mas será que fica... Mesmo no centro, né, Helena? Quando a pessoa aparece lá fora de hora, estou passando mal, quero um passe. A gente não faz, a gente não dá. Tem de hora ali, por isso que tem a sequência fraterna. Aí, então, você vê que é todo um procedimento. Vai deixar... Não deixa ninguém à míngua. Nem quando ela chega no centro, que tem... Nós temos uma organização no céu, de como toda casa tem, que é da recepção. Então, a recepção tem pessoas para atender, aquele que chega querendo saber onde é a reunião, como é que eu vou, e tem aquele que chega passando mal. Aí a gente tem uma sala, não vai deixar ele nos corredores, pessoas conversando com ele nos corredores. Tem uma sala chamada Doutor Erma, organizada, tudo organizado, que pertence a esse procedimento da recepção. A pessoa vai para lá com o médico que sabe lidar com isso, vai conversar, tá. Depois, não é ficar conversando o tempo todo, não. Vamos para a reunião pública. Já vai conduzindo a pessoa para a reunião pública. Depois, em todas as reuniões, tem assistência fraterna. A assistência fraterna de uma casa é uma joia preciosa. Aí tem assistência fraterna. Toda casa tem assistência. Eu não conheço uma casa que não tenha. Verdadeiro encaminhamento, né, vó? E, no entanto, a maioria quer logo... Isso após ela já ter assistido a reunião, ela já foi harmonizada pelos espíritos. Amália, e a pessoa, às vezes, já quer logo o passe, mas ela não entende que é tratamento espiritual. Então, esse tratamento espiritual, ele serve para a casa espírita, é tratamento, como para um amigo que convida a gente. O fato de você já atender... ouvir, ser amigo dele, ouvir o filho que está assim, que está assado, conversar com ele, já é o passe. Já é o passe. Vai encaminhá-lo, vai... mas ele não vai de jeito nenhum. Então, a gente vai levar o nome para a irradiação. Então, a gente vai estar tratando dele, mas não vai poder ser de uma hora para outra, porque não é Jesus que faz. Nem no caso da pessoa não querer... Jesus traz o caso dos leprosos, que uns ficaram curados e outros não, nem apareceram para falar mais nada. A gente sabe desses casos. Que é o quê? Por causa dessa questão. Quando Jesus passou a mão no cego de Betsaida, ele perguntou: tu acreditas que eu possa te curar? Em outros casos, ele pergunta: o que você quer? Então, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Ele passa para a gente, nós como agente da nossa cura. Fala, Rita. Deve ter mais perguntas. Só a gente assim, indo com boa vontade, indo de coração aberto. Os espíritos trabalham, gente. A gente é só instrumento, os espíritos vão trabalhar do mesmo jeito. E a gente ficar ali conversando, tentando apaziguar, tentando falar de Deus. Já os espíritos vão ajudar. Olha, para desobsessão. Da Rita. Olha, se a gente deixar, Jeremias, a gente vai virar guru da família e dos amigos. Não, é verdade.
É verdade. Tem que ter limite. Antigamente, eu sei que antigamente tinha assim, aquelas curadeiras. E, nossa, eu quando pequena fui a muita benzedeira. É que logo depois eu fui levada para Eu também. Eu também. Mas eu fui a benzendeira em Minas. O que eu fui a benzendeira em Minas, vocês não têm ideia. Aí eu, inclusive, eu vim. Meu pai era muito novo, quando eu nasci, eu vim para o Rio com ele para me tratar. Eu era criança, mas devia ser rebelde para caraca, Nossa Senhora. E então foi assim. Porque eram as benzendeiras, me davam cada bronca, me tacava aquele negócio, você vai ser terrível. Mas muita benzedeira falava, minha filha, você é médium. Você tem que sair daqui. Então, a benzendeira, a benzendeira falava para minha avó, ela tem que sair desse local. Aqui não é lugar para ela. Eu vim para o Rio, que meu pai me trouxe, ele só tinha 17 anos, só para vocês terem ideia. Ia começar a servir naquele ano. Eu nasci, ele tinha 15, tá? Então, vim para o Rio. Antigamente você podia, não tinha essa de pedir permissão à mãe, não. Me pegou, me botou no ônibus, a gente veio. Eu toda feliz, vim para o Rio. Por causa de benzedeira. Então, agora, elas, coitadas, elas eram serviam. Nossa, a benzedeira, eu tenho muito carinho por elas, oro muito por todas. Mas a gente agora tem as casas espíritas. A gente conduz as pessoas, a gente leva os nomes dos rios para irradiação, sabe? Porque ela não pode ter benzedeira? Pode. Cada religião tem os seus procedimentos. Porém, a gente já está... A gente vai a população vai aumentando, a gente já vai... Nem todo mundo tem aquela mediunidade, aquele potencial que tinha as benzedeiras, não, gente. Tem variações de capacidade. Então, o centro espírita sabe atender e lidar com todas essas. E a gente deixa de ser guru da família também. Fala aí, Rita. O Tavares está aí. Tavares está aí. O que eu ia trazer exatamente foi ele que colocou aqui para a gente agora no finalzinho. A questão da água também. Isso. Boa. Tá vendo como é bom trabalhar em equipe? A Amália falou do tratamento lá, que ela foi convidada a dar um passe uma pessoa alcoolizada e ela encaminhou com a mãe para o banho. Ali o passe estava sendo realizado, né? Sim. Porque boa, essa também. Limpeza fluídica ali também estava acontecendo. Tá vendo? Outra coisa boa. Essa ostensiva, né? É ostensiva, exatamente. Fala, Tavares. Você fala ou eu vou trazer o convite? Porque aí depois de todas essas explicações. Eu quero saber o que é que vocês vão fazer, não é domingo à tarde, não, porque tem uma música chamada Domingo à Tarde. O que é que vocês vão fazer domingo de manhã? Eu vou trabalhar na mediunidade, eu vou dar encontro de mediunidade. Eu também, eu tenho muito. Estou lá no trabalho, junto com a Amália, junto com o povo todo. Com a Helena, com Sueli, Rosângela, a gente vai estar todo mundo lá. Aí vamos fazer então, né, Tavares? Vamos ver aí como é que vai ser feito. Bota o vídeo para a gente ter uma ideia de como é. Isso é só um leve reflexo do que vai ser. Perdeu. Peraí, Tavares, traz teu recado aí que eu perdi o vídeo. Não, tá aqui. É que eu mudei, acho que eu mudei ele de posição. Um momentinho só, por favor. Tá, porque eu estou procurando aqui, não achei. Eu ia baixar ele de novo. Então, enquanto não traz, nós paramos aqui. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo.
qual é o instrumento que Deus deu ao homem para penetrar no mundo invisível e, assim fazendo, trabalhar pelo bem de todos e pelo seu adiantamento moral. 30º Encontro Espírita sobre Mediunidade. Tema: Teoria das Manifestações Físicas. Segunda parte. Dia 25 de junho de 2023, das 8h30 às 13h. O encontro será presencial e online. Teremos evangelização infanto-juvenil para bebês, crianças e jovens. As inscrições serão na livraria do CELD. Assista também pelo YouTube, canais do CELD e parceiros de transmissão. Venham estudar conosco. É isso aí, gente. Então, o convite está feito e basta a gente pegar a nossa bolsinha e se encaminhar para o presencial, preferencialmente. Quem não puder mesmo, de jeito nenhum, fora do estado, bairro muito distante, outras situações, teremos online também, mas a preferência está sendo da convocação para retornarmos às casas espíritas. Então é isso, gente. Maravilha. Deixa eu só fazer aqui um aviso. Uhum. Dia 18/7, agora desse ano, nós vamos estrear um programa sobre o WhatsApp da época de Jesus. A internet da época de Jesus. Vocês sabem qual é, né? As cartas, né? As epístolas de Paulo, de Tiago, de Pedro. Verdade. Não é? O WhatsApp daquela época. Um pouco lento para a gente hoje, mas era. Então, as cartas ou as epístolas vão ter um estudo aqui na terça-feira. Começa dia 18/7, a partir das 16h, com as meninas de São Paulo, que vão fazer um estudo aprofundado sobre essas cartas, ou essas epístolas, não só de Paulo, mas todos aqueles que ali do Atos dos Apóstolos, de Pedro, de Tiago, enfim, de todos aqueles que mandaram cartas que são mais fortes do que os WhatsApps de hoje, certo? Eu quero chamar também a Bália, que é meio-dia, hoje a gente vai ter um programa que é um horário bem diferente, porque é um programa com um grande amigo, o Santo Saik, de São Paulo, que vai fazer um programa conosco sobre músicas, letras, as cores, o som de papai, o segredo da música. E ele é amigo de um amigo nosso, um amigo em comum, a gente fez amizade, do Dominguinhos, o grande parceiro do Luiz Gonzaga, e ele depois mandou um vídeo pela internet e fala da bondade do Dominguinhos, e aí eu fui à procura, encontrei, falei com ele, aí descobri que ele é filho do Netinho, do grupo Incríveis, e são espíritas. Então, digo, hoje não tem mais acaso nesse mundo, né? Não tem. Acabou o acaso. A gente vai fazer um programa que é mais um encontro entre 3 amigos, 2 encarnados e um desencarnado. Muito obrigado. É o meio-dia de hoje, estão todos convidados. Obrigada. Então é isso, meninas. Então vamos... a gente só vê onde nós paramos, né? Que logo no início, né? Paramos logo no início. Ele falou desse quais os tipos de mediunidade. Paramos no tipos de mediunidade. Até anotei ali para vocês. Vai entrar no texto 2 do Memórias. Então a gente entra no texto 2, tá? Então, olha só, antes a gente pode... entra no texto 2 aqui. E aí, conforme for necessário, você já deixa esse material separado aí, ô Rita, para na hora que dá necessidade você bota e ela volta. Que esse tema que ela vem trazendo, para todos nós que estamos ouvindo, é sempre muito importante, que é a questão científica, que é o lado, que é a parte científica da doutrina espírita, né? Então, ela sempre vai estar trazendo, porque principalmente esse tema que nós iniciamos, ele vai estar muito voltado para a questão do mecanismo da mediunidade e a mediunidade enquanto participação moral, da influência moral do médium. Então, paramos aqui, tá? Esse texto 2. E vamos, então, à nossa prece, né? Faz para a gente, Rita, por favor, a nossa prece. Vamos lá, com muito prazer. Senhor Jesus, voltamos ao seu coração nesse momento para lhe agradecer. Lhe agradecer, Senhor, a oportunidade que nos foi oferecida nessa manhã, através da Web Estação da Luz, através do Centro Espírita Leon Denis, através da nossa vontade
vontade de nos fazermos presente a essa tarefa. Tarefa essa do estudo do livro Memórias de um Suicida. Esse livro que nos traz a certeza da vida e a vida em abundância. Abençoa, Senhor Jesus, todo o nosso propósito desse trabalho. Abençoa, Senhor, a toda a espiritualidade responsável por essa tarefa. Abençoa, Senhor, a cada irmão nosso que esteve conosco, nos intuindo, nos auxiliando, vibrando nesse trabalho. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de toda a espiritualidade que nos sustenta, em nome do Centro Espírita, em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que lhe pedimos, Senhor, a vossa permissão para darmos por finalizado mais um estudo do livro Memórias de um Suicida dessa manhã. Mas, para tanto, permaneça conosco, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.